essa série aqui, a função dada por essa série, desculpe, a função dada por essa série nesse intervalo é uma primitiva dessa função aqui. Entendido? Claro que é corolário. Então, toda função dada por uma série de potências no intervalo, né? Toda função dada por uma série de potências nesse intervalo aqui, onde P é o centro da série e R é o raio de convergência da série, essa função ela é diferenciável e a derivada dela é dada por essa segunda série aqui. Então, daqui sai, aplicando recorrentemente esse teorema, sai que essa F aqui é de classe C infinito. E para encontrar a derivada, basta derivar a série termo a termo. E também a integral indefinida dessa mesma função é dada por quem? Por essa série mais uma constante. Estamos entendidos? Você tem isso aí. Por exemplo, tá? Por exemplo, vamos a você tem, ó, olha aqui. Quem é essa série aqui, ó? Essa série aqui. Tá? Essa série aqui. Quem é? É 1 mais x, né? Mais x2, mais x3, mais x4, mais o quê? Qual é o raio de convergência dessa série? 1. Tá? Então, sai que o raio de convergência dessa série aqui, ó, derive termo a termo, como é que fica? Como é que fica, hein? Fica 1 mais o quê? Mais 2x, mais o quê? 3x ao quadrado, mais o quê? 4x ao cubo, mais assim por diante. Ou seja, que é a somatória de quanto? De n, né? N, x elevado a n menos 1, não é isso? N aqui está variando de quanto a quanto? De 1 a mais infinito. Essa série de potências tem o mesmo raio de convergência da de cima. E se você vê isso aqui como uma função definida no intervalo menos 1, 1, essa série aqui é a derivada dessa função. Tá certo? É a derivada dessa função. Mas quem é essa função aqui? Você sabe quem é? Quem é? É 1 sobre 1 menos x. Qualquer que seja x pertencente ao intervalo o quê? Menos 1. Então, quem é isso aqui, pelo teorema de derivação termo a termo? É a derivada de 1 sobre 1 menos x, que é quanto? Quanto é a derivada de 1 sobre 1 menos x? A derivada de 1 menos x elevado a menos 1. Quem é a derivada disso? Quem é? É menos o quê? 1 menos x elevado a quanto? Menos 2 vezes quanto? Menos 1. Tá certo? Então, quanto é que dá isso? Dá 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Tá? Isso aqui dá 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Não é? Não é não? Então, isso aqui vale também qualquer que seja x pertencente ao intervalo quê? Menos 1. Certo? Entendido? Isso aqui, teorema da derivação termo a termo. Então, é uma forma de você obter a expressão de funções por séries de potências usando o teorema de derivação termo a termo. Tá? Entendido aí? Tá? Pronto. Então, conta tá certa? Tá, né? Derivada disso aqui dá
menos, né, menos 1 vezes 1 menos x elevado a quê? Menos 1 menos 1 dá menos 2, vezes a derivada de menos 1. Dá isso aí. Tá? Bom, agora observe uma coisa que eu farei aqui. Aqui. Olha uma conta que eu vou fazer aqui. Ó, dado x no intervalo. Deixa eu ver se eu esqueci alguma informação para passar para vocês. Então, fique bem claro. Toda função que é dada por uma série de potências no intervalo P menos R, P mais R, tá? Onde P é o centro da série, tá? Onde P é o centro da série e R é o quê? O raio de convergência da série. Essa função, nesse intervalo aberto, P menos R, P mais R, ela tem que ser de classe o quê? C infinito. Nesse intervalo. Ela precisa ter todas as derivadas, tá? Nesse intervalo. Entendido? Eu acredito que não. Que o coisa é grande porque a nota está grande porque ela tem todas as demonstrações. Tá? Então, por isso que ficou uma nota tão grande, uma nota de aula tão grande. Mas eu vou usar o quê aqui? Então, veja bem, ó, dado x nesse intervalo, 1 sobre 1 menos x, 1 sobre o quê? 1 menos x, acompanha a conta comigo aqui, ó. 1, antes disso, fale só botar, só fazer uma alteração aqui, ó. Seja um P real e a N maior igual a K, uma sequência. Se a série tem raio de convergência mais infinito, ou seja, se o conjunto de convergência é R, então a função, aí fica a função dada com o domínio o quê? R. Qualquer que seja o x real, essa função é diferenciável e a derivada é isso aqui, qualquer que seja o x real, onde calma. Certo? Se o conjunto de convergência da série for a reta toda, tá? Se o raio de convergência for mais finito, então essa função de R em R dada por essa série de potências, ela também é diferenciável e portanto, ela é de classe C infinito. A mesma coisa aqui, ó. E a N, uma série de potências. Se o raio de convergência dessa série é mais infinito, então o raio de convergência dessa também é mais infinito, ou seja, essa função aqui vai estar definida em toda a reta R, e ela vai ser diferenciável, qualquer que seja o x em R, e é diferenciável. Eu completei o resultado aqui, eu completei. Hã? Aí depois eu apaguei, foi. E f' de x é igual a quê? Somatória de n igual a k mais infinito de a n x elevado a b número n, qualquer que seja x real. Tá? Eu tinha colocado isso aqui, não tinha na outra, só que a outra é qualquer que seja x pertencente a quem? P menos R, P mais R, intervalo aberto. Tá? Diferenciável. Agora só aqui é para... Quer dizer, isso vale também se o conjunto de convergência for toda reta. Se o conjunto de convergência for só o centro, o domínio é unitário, não faz sentido falar em
derivada, porque a derivada pressupõe o ponto ser ponto de acumulação do domínio da função. Em um conjunto unitário não tem ponto de acumulação. Tá bom? Entendido aí? Então tem só essas mudanças aí. Então, pelo teorema de derivação termo a termo, então vocês já sabem, isso é o chamado teorema de derivação termo a termo e teorema de integração termo a termo, que é um corolário. Tá? Então, vamos usar a integração aqui, ó. Ó, tens o seguinte, 1 sobre 1 menos x é igual a quê? Somatória de n igual a 0 a mais infinito, tá? De quem? De x elevado a n. Né? Qualquer que seja x pertencente ao intervalo menos 1. Tá bom? Daí, você tem o seguinte, a integral indefinida de 1 sobre 1 menos x em x é igual a quê? Tá certo? É igual a essa série aqui, ó. Integral disso aqui. Quanto é a integral disso aqui? Né? Fica somatória de n igual a 0 a mais infinito de quem? X elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Não é? Mais quanto? Mais c. Mais uma constante c. Bom? Ou seja, quanto é a integral de 1 sobre 1 menos x? Não, integral de 1 sobre 1 menos x. Hã? Menos o logaritmo natural. Isso aqui é menos o logaritmo natural de quem? De 1 menos x. Não é isso? Menos o logaritmo, porque integral isso aqui, ó, isso aqui é o u, tá? Isso aqui é o u. Para ser o u, isso aqui tem que ser menos o du. Aí eu tenho que botar o menos na frente, menos 1 dx, então fica 1 sobre 1 em u, dá o logaritmo natural do módulo de u, tá? 1 menos x, não, desculpe. Menos o logaritmo natural do módulo de 1 menos x. Tá certo? Isso aqui é igual, tá bom? A somatória de n igual a 0 a mais infinito de quê? De x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, tá certo? Mais c, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo menos 1. Tá bom? Só que nesse intervalo, 1 menos x é um número positivo. Porque se o x é menor do que 1, 1 menos x é positivo. Ou seja, vou colocar o quê? Isto é, logaritmo natural de 1 menos x é igual a quê? Somatória de n igual a 0 a mais infinito de quê? De x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c, qualquer que seja x pertencente ao intervalo menos 1, correto? Então essa igualdade... Assim, menos aqui. Menos aqui. Tá? Agora, essa igualdade vale para todo x nesse intervalo.
Se vale para todo x nesse intervalo, vale para x igual a 0. Em particular, né? Como é que se fixa isso aqui no zero? Fica menos o quê? Logaritmo de 1, que é quanto? 0. É igual. O valor dessa série de potências no zero? Não, dá 0. Porque n igual a 0, o expoente aqui é 1. Então essa série, cada termo dessa série é quanto? 0. A primeira, quando n é 0, fica 0 elevado a 1 sobre 1, que dá 0. Quando n é 1, 0 elevado a 2 sobre 2, que dá quanto? 0. A sequência geradora dessa série é a sequência nula, que dá a sequência de somas parciais nula. Portanto, a série é igual a 0. Convergência absoluta. Então fica 0 igual a quê? A 0 mais C. Ou seja, C é 0. Daí você tem o seguinte. Você vai ter isso aqui menos o logaritmo natural de 1 menos x, menos o logaritmo natural de 1 menos x, é igual a quê? A essa série. Somatória de n igual a 0 a mais infinito de quanto? De x elevado a n mais 1 sobre quanto? N mais 1. Isso vale qualquer que seja x pertencente ao intervalo menos 1. Então vamos pegar logo esse menos daqui, botar para onde? Para cá. Tá certo? Assim, se você chama isso aqui de U, ó, se isso aqui chama isso aqui de U, tá? Você tem o seguinte, logaritmo natural de quê? De U é igual a quê? A menos, somatória de n igual a 0 a mais infinito, de quê? Se o U é 1 menos x, quem é o x? Hã? Não, gente. Se o U é 1 menos x, quem é o x? 1 menos U. É se somente se. Certo? Então isso aqui fica logaritmo natural de quê? De 1. Fica somatória de n igual a 0 a mais infinito. De 1 menos U elevado a n mais 1. Sobre quanto? N mais 1. E aí, essa função leva, se o x está no intervalo menos 1, 1, onde está o U? Se o x está no intervalo menos 1, isso aqui acontece. Se e somente se, tá certo? Isso acontece, ó. Menos 1 é menor que menos x, que é menor do que 1. Que é se somente se, soma 1, 0, menor que quê? Que 1 menos x, menor que 2. Então isso aqui vale qualquer que seja o pertencente ao intervalo 0, 2. Tá? Qualquer que seja U pertencente ao intervalo 0, 2. Mas vamos andar um pouquinho aqui. Então isso aqui fica menos somatória de n igual a 0 a mais infinito. 1 menos U é menos 1 vezes 1 mais U. Então fica menos 1 elevado a n mais 1 sobre n mais 1 vezes o quê? U menos U elevado a n. Qualquer que seja U no intervalo 0, 2. Então, tira aqui para botar no final, tá? Entendido aqui? Que fica igual a, como estava o menos, isso aqui fica igual. N mais 1, desculpa. N mais 1, tá? Eu tinha esquecido, tá?
Então, isso aqui fica somatória de n igual a zero a menos infinito, então vai ficar n igual a zero a mais infinito de menos 1 elevado a n sobre quem? N mais 1, tá? Vezes u menos u elevado a n mais 1, mais qualquer que seja u pertencente ao intervalo 0, 2. Que é exatamente, ó, isso aqui é uma série de potências centrada onde? No 1. No 1. E você tem os coeficientes dados por uma sequência, é só mudar um pouquinho aqui, ó. Se você mudar ainda um pouco, se você chamar isso aqui de M, tá? Então desculpe. É o M mesmo. Se você chama isso aqui de M, tá certo? Então fica somatória, o hã?